E a hora do quadro Entrevista Coletiva, vamos conversar agora com o cara dessa semana. Treinador do Criciúma, Cláudio Tencati. Ele que é paranaense de Indianópolis. Eu falo Indianápolis, daí só se ele é piloto. Indianópolis. Já foi técnico do Cianorte, Paranavaí. Fez história comandando o time do Londrina. Foi para o Atlético Goianiense, Vitória. Voltou para o Londrina. Comandou o Brasil de Pelotas e agora subiu com o Criciúma para a Série B. Boa tarde, professor Tencati. Falei alguma coisa errada? Faltou algo nesse currículo? Boa tarde, é um prazer estar participando do programa. Ali, não, na verdade, Indianápolis mesmo. É Indianápolis mesmo, eu tô brincando, Indianópolis. Não, Indianópolis. Piloto. Eu sou nacional mesmo, não sou internacional, não. Mas eu moro em Cianorte nesse momento, eu resido em Cianorte, inclusive hoje estou em Cianorte, no Paraná. Inclusive, o pessoal do Sul já quer criar as 500 milhas de Indianópolis com um carro pilotado pelo professor Tencati. Já pensou? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui a nossa entrevista coletiva com o Renato Semensati, que está do teu ladinho aí na tela. Pergunta para o Tencati, Renato. Bom, boa tarde ao Tencati, mais uma vez, né, já disse a ele pessoalmente, mas parabéns aí pelo acesso, foi figura importante, o Criciúma fez a mudança no momento que deveria, até na minha opinião um pouquinho tarde, mas acabou dando tempo, mas isso é parte do passado. Tencati, o que é que você tem recebido de informação do turbilhão que está aqui em Criciúma e se com tudo isso está dando para planejar o time que vai para uma Série B de Campeonato Brasileiro, que vai ter Cruzeiro, que vai ter Vasco, que o Grêmio está louco para jogar, enfim, deve ser uma das séries B mais fortes dos últimos anos. Boa tarde. Boa tarde, Renato. Prazer estar falando com você de novo. Isso você citou é uma palavra importante, né? Planejamento, né? Então, tudo passa por esse objetivo. E vejo que o Criciúma, nos últimos anos, se tem sofrido, é porque tem faltado, na prática, essa palavra, planejamento. Só está ficado na teoria. Então, isso requer o quê? Muita disciplina, muito foco, muita organização de estrutura de contratação de atletas dentro do modelo que o clube quer, que é a comissão técnica estipular. Né? E como você disse, né, Renato, infelizmente, claro, todo clube ele passa a ser estatutário, né? Entra esse momento que é questões políticas do clube, os interesses de outros diretores, né? As ambições que são despertadas a partir do momento que o clube se reergue de novo, como se reergueu nesse momento para uma Série B. Então a gente sabe entender isso, mas a gente confia no presidente Anselmo, confia na gestão que estava aí, recebemos essa confiança também, espero que corra tudo bem e que daqui nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente já tem um calendário também da Federação Catarinense com relação ao estadual, a segunda do Catarinense, né? E automaticamente planejando uma possível Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, como você disse, de novo, uma das mais difíceis, com camisas pesadas, com clubes tradicionais, a qual o Criciúma também se inclui nesse plano, porque é uma camisa pesada, tradicional, com muita história, muita conquista, e que também requer uma participação efetiva e com qualidade. Como já foi dito aqui no programa, professor Cláudio, Criciúma é grife do futebol de Santa Catarina. Pergunta agora é de Chapecó com Sérgio Badar. Boa tarde, o professor Cláudio Tencati, é um prazer estar conversando pela primeira vez com ele, mas a gente acompanha o seu trabalho, a grande referência, né? Apesar dos bons trabalhos que fez, foi realmente no Londrina, talvez técnico mais tempo permaneceu no comando de um clube, foram 6 anos. E volta e meia aqui em Chapecó, eu não sei se ele ficava sabendo, mas quando se trocava de treinador aqui, se lembrava no nome do Cláudio Tencati, né? Então, parabéns aí pelo acesso, colocando o Criciúma de volta na Série B. Mas a gente nota, professor, que depois da saída do Londrina, os trabalhos não foram assim tão longos como foi lá no Londrina. E não só com o senhor, mas com a maioria dos técnicos não estão tendo esse tempo necessário. Qual é o segredo para permanecer 6 anos num clube e não conseguir, e os outros técnicos também não, permanecer hoje por um período maior? A Chapecoense esse ano trocou 4 vezes de treinador. O que está acontecendo nessa ciranda de treinadores, que é uma loucura hoje do futebol brasileiro? Olá, Sérgio, um prazer estar falando com você também, e realmente você tocou num ponto que é extremamente importante, né? É a questão de uma sequência de trabalho, o treinador poder fazer um trabalho junto com o seu clube, idealizar isso com o clube, e o grande problema tem sido isso, Sérgio, que na maioria das vezes a idealização de um projeto futebolístico, de um planejamento, ele é idealizado por quem?
pela diretoria que está dentro do clube, juntamente com o executivo e com alguns outros profissionais. E se contrata o treinador, às vezes, até depois. E, às vezes, nessas trocas de treinador, o treinador que chega, nem sempre o perfil do elenco que está lá, ou de característica de jogadores, também é o que agrega ao trabalho que o treinador desenvolve, o perfil que o treinador tem, as suas ideias. E como você citou, depois do Londrina, o Atlético Goianiense foi um dos clubes que eu dirigi por 9 meses. A gente pegou no estadual, estava caindo no estadual, salvamos, fomos para o brasileiro, estávamos muito bem entre os 6 primeiros e depois saímos faltando 7 rodadas. E no Brasil de Pelotas, de novo, por 10 meses nós ficamos no Brasil. Salvamos ano passado do descenso para a Série B, mas esse ano não conseguiu de novo por problemas financeiros, contratuais, de uma série de coisas. Então eu vejo que está faltando justamente, os clubes têm passado essas dificuldades, às vezes não conseguem, por exemplo, idealizamos lá no Brasil, se te dar um exemplo, idealizamos no Brasil um planejamento técnico, tático e do modelo de jogo. Só que chegou o momento, não se tinha dinheiro para contratar dentro do perfil que se queria. Aí você vai para uma segunda, uma terceira, uma quarta opção de atleta. E o mercado, ele é muito enxuto com relação a isso. Então, às vezes acaba o quê? Você tendo que vir para uma competição a curto prazo, ter resultado, não tem as características ideais e você não consegue desenvolver. Então, no Londrina, o que ocorreu? A gente tinha uma base forte, a gente subiu, permaneceu muitos jogadores desde 2011, que foi do acesso da segunda divisão, e numa sequência comigo, e era uma espinha, né, de 8, 9 jogadores que permaneceram de 2011 até 2016. Então, quer dizer, esses jogadores é que deram sustentação para aqueles que vinham, encaixavam um perfil tático e iam embora. Então, surtiu um efeito, mas é claro que também lá no Londrina eu tive que ganhar, né, Sérgio? Os 7 anos que ficamos lá quase, todos eles tiveram resultados subsequentes. Nós somos tetracampeão paranaense, campeão paranaense em 2014, campeão da Primeira Liga, acessos subsequentes para a Série C do Campeonato Brasileiro, para a Série B. Então, eu acho que o resultado também ele traz segurança para um trabalho do treinador, não há dúvida. Estamos conversando aqui com o técnico do Criciúma, Cláudio Tencati. A pergunta agora, Tencati, é do Diogo de Souza, de Florianópolis. Professor Cláudio Tencati, parabéns pelo acesso. Primeiramente, é muito prazer estar falando com o senhor. Dentro disso que o senhor fala aí sobre esse jogo dos treinadores e dos clubes também, onde é que fica a responsabilidade dos treinadores nessa dança das cadeiras? Nós tivemos esse dispositivo que foi assinado pela CBF nesse ano aí, em que limita essa troca, e só que a gente nota aí os acertos em comum acordo. E onde é que fica a responsabilidade do treinador nessa dança das cadeiras aí, nessa troca intensa de treinadores que nós temos como cultura aqui no Brasil? Olha, Diogo, inclusive isso aqueceu muito. Nós temos um grupo, né, que é a Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol. Você tem um grupo de WhatsApp e nós temos o presidente, e automaticamente ali o debate está sendo muito forte, justamente por essa questão. Porque se cobrou muito um modelo ou uma regra que estabelecesse pelo menos uma estabilidade para que o treinador pudesse fazer esse trabalho, porque estava muita revelia, demissão, né? Então, automaticamente diminuiu-se esse quadro de demissões, mas automaticamente se burlou de uma maneira de fazer ajustes, como você citou, o comum acordo, que é um adendo que tem na regra e que permitiu que o clube e treinador pudessem fazer isso e os dois não seriam punidos. Porque também o treinador, quando saía de uma divisão, como eu estava na Série B lá com o Brasil, lá foi um pedido de demissão. Eu pedi demissão, eu pedi para sair. Né? Então, o que ocorreu? Na minha saída, eu já não poderia mais assumir um clube de Série B pedindo demissão, eu teria que ser demitido. Então, a regra estabeleceria algumas coisas que restringiam o treinador. Então, eu vejo que os treinadores têm culpa também, essa é a minha opinião, e muitos dos comuns acordos aí, na minha opinião, está sendo feito errado. Porque se o treinador exigiu e pediu, né, uma estabilidade, então ele está deixando de fazer prevalecer essa regra. Então, automaticamente, não se estabelece, então, né, Diogo? Então, na minha opinião, que deixe livre e que se faça o contrato com multa, e se o clube resolver trocar o seu treinador, ele que arque com as consequências financeiras, né, que eu não acho bacana, não acho legal, porque só encarece isso para o clube, mas é a verdade. Então, o treinador ele tem participação, infelizmente, nesse momento desse comum acordo que não estabeleceu uma regra de direito e um planejamento ideal. Tencati, a galera tá mandando perguntas no 48 991 91 4706. Já chegaram várias, não dá para ler todas, mas tem uma aqui, o Sérgio Mota de Itajaí, tá ansioso aqui, ó.
Ele quer saber se na Série B do Catarinense o Criciúma vai jogar com o time reserva ou vem com tudo. Acho que ele tem time na segundona Catarinense que está preocupado. Olha, Sérgio, o Criciúma, em todas as competições que disputa, ele não pode entrar meia boca, ele não pode entrar fraco, né? Então, nós vamos disputar a segunda divisão com força máxima, para que suba já, e vai ser não só obrigação de subir, mas como de título, né? Porque é um clube tradicional, é um clube de peso, então nós sabemos disso, será, claro, uma grande atração no futebol catarinense da segunda divisão, né? Que bacana isso também, é claro que não gostaríamos que tivesse acontecido, mas já que aconteceu, que evidencia essa competição. Então o Criciúma vai ser a atração realmente, mas não há dúvida que a gente vai priorizar a competição. Legal. Renato Semensati, mais uma pergunta tua. Primeiro, a gente precisa saber quando é que vai ser a segunda divisão, né? Porque o Conselho Arbitral ainda não foi feito. Ela pode ser em fevereiro, como que é o Criciúma, mas ela pode ser no meio da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, como é que se vai planejar, né? Tem que definir logo isso aí. Mas minha pergunta para o Tencati são duas em uma, Tencati. Qual o momento mais delicado da campanha do acesso que você viveu nesses 5 jogos? E o que é que você está sabendo desse posicionamento de momento do presidente Anselmo, que conversou contigo, indicou a sua permanência, mas agora, neste cenário novo, não deve ser candidato a presidente. Como é que vai planejar, hein, Tencati? Olha, Renato, o momento mais delicado, realmente, a gente sabe, foi ali após o empate em casa com o Botafogo e, na sequência, a derrota, né? Então, foi um momento assim que criou um turbilhão de dúvidas. E se nós tínhamos trazido esperança no primeiro jogo, realmente, após a derrota lá contra o Botafogo, se criou um caminhão de dúvidas, um caminhão de interrogações, e a gente teve que trabalhar muito, muito, muito emocionalmente, muito no comportamento do dia a dia, reforçar de novo que era possível subir, que a gente dependíamos de nós, não dependíamos mais de ninguém, mas a gente conseguiu, mas realmente... esses 2 jogos do Botafogo subsequência, ele teve um peso muito grande, inclusive depois da derrota, para reconstruir o Criciúma emocionalmente, confiança, para que pudesse chegar onde a gente chegou. E, claro, esse momento da política, a gente sabe entender que, infelizmente, não é o cenário que a gente esperava. Eu também esperava que, por exemplo, terminasse a competição, o presidente acenasse, vamos permanecer, e a gente segue juntos e seguimos. Mas a gente sabe, eu estou experiente no futebol também, eu já vi muita coisa acontecer, e por isso que eu tenho uma certeza, Renato. Eu fiz e fui para 5 jogos, fizemos o nosso papel, graças a Deus, que era subir o Criciúma, e o que ocorrer daqui para frente, que seja feito, seja cheio da vontade, porque se for para a gente permanecer, ótimo. E se não ocorreu, pelo menos a gente deixou nossa marca de contribuição para a equipe do Criciúma. Professor Cláudio, a produção me avisa aqui no ponto, né? Tô aqui com um pontinho aqui no ouvido, que a audiência está muito alta, está muito boa com a sua participação, bacana. Mas vamos aumentar ela. Vamos para o oeste do estado. Pergunta de Sérgio Badar. Uma pergunta bem objetiva, professor. E não vamos falar de Chapecoense nem de Criciúma, mas pela experiência que o amigo tem. Não vou lhe chamar de senhor porque é mais jovem do que eu. Sim. Mas quanto um clube precisa o ano que vem, em termos de folha de pagamento, com a sua experiência, comissão técnica e jogadores, para fazer uma Série B segura? Quanto que precisa ser o investimento? Não estamos falando de Criciúma nem de Chapecoense. Um clube aleatório. Qual que é o investimento para ter uma campanha tranquila e segura numa Série B que nem a do ano que vem? Olha, Sérgio, não é uma referência, porque teve clubes que investiram pesado e caíram. O Criciúma é um exemplo. Em 2019, tinha uma folha de pagamento altíssima e acabou caindo, né? Mas a referência, ela para permanência na Série B, é acima de 700 mil. Uma folha de pagamento abaixo de 700 mil, você vai ter que fazer milagre. Você já começa a ter que fazer aqueles milagrezinhos. Então, uma folha de pagamento ideal para não cair é de 700 a 900 mil. Para que você busque um acesso, você tem que trabalhar com uma folha de pagamento acima de 1 milhão. Né? Então, entre 1 milhão, 1,5 milhão, certo? Menos do que isso, você vai ter realmente um milagrezinho de novo para poder fazer. Um elenco muito bem ajustado. Então, eu vejo que está nessa casa, mais ou menos, e pela nossa experiência, pelos clubes que a gente acompanha, os que sempre sobem, os investimentos são acima de 1,2 milhão. Entre 1,2 milhão e 1,8 milhão são os clubes que conseguem o acesso. Mais uma pergunta do Diogo de Souza para o técnico Cláudio Tencati.
Aproveitando esse momento, assim, como é que, diante de algumas incertezas, seja no quesito dos bastidores aí do Criciúma, seja pelo término do ano, que ao mesmo tempo que estamos próximos desse término, ainda temos campeonato em vigor, o que dá para se projetar nesse momento? O senhor já repassou reforços, já é possível estimar uma melhora, uma reformulação, uma mexida no elenco do Criciúma para 2022? Diogo, a gente já tinha feito uma conversa, eu fiz uma conversa com o Juliano, né, que é o executivo, e dentro desse panorama a gente conversou vários aspectos, inclusive de elenco, qual é a permanência de jogadores, as saídas, vinda de jogadores, mas aí, ponto, né, a gente não avançou porque ficou essa incerteza e nós só vamos ter agora uma certeza a partir das eleições do dia 23, se eu não me engano. Então, a partir daí que a gente vai ter uma certeza. Só que também Cláudio Tencati tem um compromisso até o final do mês com o Criciúma, que a gente tem contrato em aberto ainda, mas eu estou também no mercado, né? Porque o Criciúma não também apontando, direcionando o trabalho, eu daqui a pouco eu vou ter que me direcionar para um outro caminho, né? Porque eu preciso também estar trabalhando. Então, é óbvio que quando acontece isso, você cria uma estabilidade para ambos os lados, tanto para a equipe do Criciúma, como para a comissão técnica que estava, ou a gestão anterior que estava, como é o diretor executivo lá, o Juliano Camargo, que aí ele fica de mãos algemadas, né? Como o Renato falou, sem um calendário definido para estadual e essa questão de uma incerteza com relação à futura direção do clube. Cláudio, a gente fechou nossa entrevista coletiva aqui. Se tu me permite, quero te fazer mais uma perguntinha, aproveitando a tua presença aqui, fugir um pouquinho do futebol catarinense para perguntar para ti sobre o Tite e a seleção brasileira. Semana que tem jogo das eliminatórias, né? A seleção entra na pauta aí dos programas esportivos, o Tite também, e muita gente com medo de quando a seleção encarar realmente as poderosas seleções da Europa, enfim, de outros continentes. Estão dizendo que agora não dá para medir, porque o futebol sul-americano deu uma caída aí de nível, né? A opinião geral aí dos jornalistas, tal, nos programas esportivos nacionais. Qual é a tua opinião? Olha, a minha opinião é que eu vejo que existe um ponto que a seleção vai ter que corrigir e vai ter que ter coragem. Quando houver a fase de preparação para a Copa do Mundo, os amistosos oficiais, se jogar com equipes europeias, até para medir em que nível que o Brasil se encontra, em que nível que o Brasil está, né? Porque a grande dúvida é isso que você disse. Se a dúvida é essa, nós vamos ter que arriscar a jogar com algumas seleções europeias, até para ter esse medidor. Eu não vejo que as equipes europeias estão acima, até porque a gente tem referência do futebol a nível de Premier League, né, de um campeonato espanhol, mas aí é direcionado o quê? Os melhores do mundo estão ali, só que são de outros países. Quando você divide isso, essas seleções se enfraquecem também, né? Então eu vejo que o Brasil tem uma riqueza grande de jogadores. Na minha opinião, o Tite vem fazendo um bom trabalho a nível de resultado. É óbvio, falta um padrão, mas o padrão ele está estabelecido porque o pouco tempo de trabalho que se tem de preparar para cada rodada, porque o jogador chega, 2 dias de treino, o cara tem que ir para o jogo. Então isso é muito difícil para o treinador de seleção brasileira. Então ele dá padrão, jogar bem e ter resultado. Então é complicado. Então eu acho que se o Brasil apostar numa preparação e fizer jogos amistosos com os europeus, eu acho que vai ter um nivelamento, vai dar uma referência para todos nós ficarmos aí menos ansiosos para a Copa do Mundo. Legal demais. Agradecer a tua participação, disponibilidade de estar hoje no Clube da Bola. Tencati, comemorar ainda bastante esse acesso aí, né? Desejar boa sorte na sequência da tua... o Renato quer fazer mais uma ali, Renato. Certo, manda lá. Não, é só que me disseram que aquela obra de arte atrás do Tencati custa $200 mil e ele comprou com o prêmio do acesso. Não sei se é verdade. Esse é um quadro do futebol, a jogadores de futebol. Essa foi a minha esposa que pintou, que a minha esposa é estilista e pinta quadros, então foi ela que pintou de presente pro treinador. Legal demais, legal demais. É mais caro, então não é 200, é mais caro, Renato. Mais caro, bem mais caro. Obrigado demais, te agradecer a participação, a disponibilidade e a simpatia, Cláudio. Disponha. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos, tá? Legal demais, conversamos com o técnico Cláudio Tencati, que tá fresquinho, acabou de conquistar o acesso do Criciúma à Série B.